Uma portaria publicada nesta segunda-feira proíbe a demissão por justa causa de empregado que não comprovar a vacinação contra a Covid-19. Para falar mais sobre essa determinação, gentilmente nos atende o ministro do Trabalho, Previdência, Onyx Lorenzoni, autor do texto, inclusive. Tudo bem, ministro? Mais uma vez, obrigado por atender a Jovem Pan. Como vai? Bom dia, Adriana. Bom dia, Tiago. Para mim é uma satisfação voltar à Jovem Pan e falar de um assunto importante, né, que é a preservação do princípio, né, e do direito da escolha de cada um de nós, da liberdade individual, do respeito que nós, gestores, temos que ter em relação a esse princípio que é fundamental do Estado democrático de direito e é fundamental para as garantias individuais de cada um de nós, conforme determina o artigo 5º e outros artigos da nossa Constituição. Essa portaria, ela nasce da comunicação de que órgãos públicos, no âmbito municipal e governamental, também empresas privadas, como, por exemplo, uma grande empresa aérea brasileira que ameaçou, a partir de hoje, começar a demitir os seus servidores que não tivessem tomado vacina. A vacina não é a única garantia existente para a rigidez, né, do ambiente de trabalho. Poderíamos, por exemplo, nós colocamos na portaria, utilizar como referência para respeitar o direito de escolha daqueles colaboradores o teste para o Covid. Até porque o teste, do ponto de vista científico, ele tem excelência no que diz respeito à detecção precoce da doença. Então, por isso que dentro e fora do Brasil, na maior parte dos protocolos nacionais e internacionais, da data da efetivação do teste até 72 horas, há uma segura cobertura de que aquela pessoa nem está com a doença, nem transmite o vírus naquele período. Então, nós colocamos na portaria a proibição da demissão pela não apresentação do passaporte vacinal ou do certificado de vacina e colocamos como alternativa a possibilidade daquele que opta por não se vacinar de fazer o teste. Ministro, antes de passar para os nossos comentários, o senhor não teme a judicialização por parte de estados e das próprias empresas também? Olha, primeiro é uma barbaridade, né? Nós vamos ver o quê? A ditadura do caminho único. Ou seja, nós do governo do presidente Bolsonaro, nós fizemos um super esforço, né? O Brasil adquiriu 600 milhões de doses de vacina, todas aquelas disponíveis que cumpriram, né, com a legislação brasileira, através da Anvisa. O Brasil hoje distribuiu mais de 320 milhões de doses de vacina. Nós estamos superando a casa da metade da população brasileira 100% vacinada. Agora, nós temos que respeitar o direito de escolha das pessoas. Existem pessoas que têm, por exemplo, patologias ou são mais sensíveis a determinadas doenças que nem podem usar determinados tipos de vacina, por razões médicas. Essas pessoas não têm que ser respeitadas? É claro que sim. E nós nos valemos exatamente. Ontem começamos a trabalhar cedo da manhã, fomos até às 4 da tarde, quando a portaria foi publicada, revisamos a decisão do STF. O STF diz textualmente que a vacina é compulsória, mas ela não é obrigatória. Portanto, cabe a quem faz a gestão de uma empresa, ou cabe a nós do Ministério do Trabalho, que regulamos todas as relações de trabalho no Brasil, criar a circunstância que permite que uma pessoa não perca o seu lugar do seu trabalho, da manutenção da sua família, e lembrar que cada emprego de carteira assinada impacta no mínimo em mais 4 ou 5 pessoas que atuam na economia informal. Então nós estamos falando de uma gigantesca rede de sustentação econômica de milhões e milhões de famílias no Brasil. Nós não podemos perder emprego no meio de uma pandemia por uma irracionalidade ou por um viés autoritário de prefeito, governador ou então de um diretor de uma empresa. Nós precisamos de racionalidade, equilíbrio e bom senso. Há pouco nós ouvimos o correspondente nos Estados Unidos dizer que houve uma decisão judicial que caminhou nessa direção, ou seja, faz as coisas com equilíbrio. Quem quiser se vacinar, ótimo. Quem nós devemos, como empresa ou como poder público, estimular a vacinação, perfeito, as vacinas estão aí disponíveis. Agora, aquelas pessoas que tenham dificuldade, seja qual for a razão, da dificuldade médica ou da escolha, elas têm que ter um caminho. E esse caminho é a testagem, que garante a mesma rigidez e a mesma segurança para o exercício da sua atividade profissional, seja dentro da empresa ou seja empresa aérea.
A pergunta é o seguinte, a empresa aérea essa que vai demitir funcionário porque não se vacinou, o que é uma barbaridade, ela vai exigir do seu usuário a mesma coisa? É claro que não, até porque não pode. Então, como é que ela faz uma coisa para dentro que ela não pode fazer para o seu prestador de serviço? Tem 150, 160, 180 pessoas dentro do avião e tem que estar vacinada a equipe de atendimento, o piloto e as outras pessoas estão ou não estão vacinadas? Então, isso já demonstra a fragilidade da posição de quem é radical nessa situação. Diante da portaria, ministro, o que podem fazer empresas que já demitiram funcionários por esse motivo e, por sua vez, funcionários que foram demitidos por não estarem vacinados? Bom, as empresas poderão ser penalizadas, né, conforme determina a lei, né, e talvez devesse demitir o jurídico da empresa, né, que não leu a Constituição do Brasil, né, porque o advogado é uma falha grave. E os funcionários que eventualmente foram demitidos, nós, inclusive, colocamos no corpo da portaria a legislação que garante o retorno imediato ao serviço com a indenização, ou, se ele desejar, ele pode exigir em dobro, né, a indenização dele e procurar um outro local de trabalho. Mas a ideia é que a gente encontre um caminho com equilíbrio, com serenidade, para preservar os empregos e também proteger a saúde de todos. Bernardi? Ministro, tem algumas informações aqui de que houve, sim, várias demissões e eu queria saber se o Ministério do Trabalho tem informações de quantas pessoas já perderam seus empregos exatamente porque acabaram por decidir de não tomar vacina. E eu tenho uma outra informação que um fórum aqui no interior de São Paulo, cidade de Rio Claro, interior de São Paulo, o juiz decidiu que o advogado que não tomar vacina não pode entrar no fórum, cerceando o direito dele exercer a profissão de advogado para algumas das partes. Isso também, essa portaria pode contemplar os advogados que estão proibidos de entrar num fórum que é público? Bom, primeiro, ontem, né, essa portaria nasce da minha conversa com o presidente Jair Bolsonaro, que estava lá na Itália, ele preocupado com essa situação, e conversamos no final de semana, e ontem aqui era ponto facultativo, nós reunimos a equipe, né, desde cedo e trabalhamos, como eu já expliquei, para preparar a portaria. A partir de amanhã, hoje é um feriado aqui, né, e nacional, a partir de amanhã nós vamos mergulhar no levantamento desses dados aí para tentar descobrir quantas pessoas já foram afetadas. Agora, eu queria lembrar a esse juiz, a todos que estão nos ouvindo, a Jovem Pan me dá uma oportunidade extraordinária, eu agradeço em nome do governo. Vamos pegar o passaporte europeu. Como é que é o certificado de vacinação que vale para toda a Europa? Ninguém discute os avanços tecnológicos, civilizacionais que a Europa tem. Então, é claro que eles tomariam medidas equilibradas, né? Então, vamos lá. O passaporte ou o certificado de vacinação da União Europeia, ele é sustentado em 3 pilares. O primeiro deles, a vacina, e aí tem as vacinas que eles aceitam. Depois, o PCR, que vale pelas 72 horas, que vale na maior parte dos protocolos aqui no Brasil. E depois tem o recuperado do Covid até 6 meses. Não precisa nem vacinar, nem fazer PCR. Eu tenho atestado do meu médico que eu tive Covid há 3 meses. Não precisa nem fazer vacina, não precisa nem fazer PCR. Então, se os europeus fazem isso para proteger a sua população da área mais desenvolvida do planeta, esse juiz aí vai inventar moda lá no fórum dele? É claro que está equivocado. Precisa a gente ter, primeiro, bom senso nesse momento, equilíbrio, respeito às pessoas. E a gente tem que lembrar, nós fizemos isso porque para o governo do presidente Jair Bolsonaro, a liberdade individual, as escolhas das pessoas têm que ser respeitadas. Isso para nós é um valor e por isso que nós fizemos essa portaria para tentar. Não é com sentido punitivo, viu, Bernardo? É no sentido orientativo. Tanto que nós colocamos todo o arrazoado constitucional, todo o arrazoado legal e oferecemos alternativa. Ou vacina ou PCR. Se o cidadão, o funcionário, não quer tomar vacina, é um direito que ele tem, então ele vai se submeter 2 vezes por semana ao teste. Não tem outro jeito. Ele vai ter que fazer um segunda para poder trabalhar segunda, terça e quarta. Vai ter que fazer outro no fim da tarde de quarta para trabalhar quinta, sexta e sábado. Então ele vai ter que botar o nariz dele lá e usar o teste para garantir aos seus colegas, né? Para a gente fechar, ministro, José Maria Trindade de Brasília. Zé Maria. Perfeito, ministro. Eu, como senhor, defendo a vacina, salve.
Eu defendo a vacina, sou veterinário, conviveu com vacinas enfim, uma cobertura vacinal, ela é eficiente e boa. Mas, aquela história, né? Gado a gente marca, fere, engorda e mata, mas com gente é diferente. Quer dizer, há que se ter a liberdade. Então, uma coisa, eu defendo a vacina, mas há que se ter a liberdade. Mas esse ponto que o Tiago citou é muito importante. Eu li todo o decreto e vi que a base do decreto é a Constituição. Mas existe uma lei que foi aprovada lá pelo ex-ministro da Saúde, né, o Mandetta, e o ex-ministro da Justiça, que obriga a ceder material, uma lei muito dura, aprovada em 24 horas. Quer dizer, se um decreto é para regulamentar uma lei, fica frágil a situação dele juridicamente. Olha, Zé Maria, na verdade, a Constituição está acima de tudo, né? Inclusive da lei de Mandetta, essa aí, né? Do ex-ministro, do outro ex-ministro. Então, a Constituição nos garante a condição de poder exercer o nosso direito de escolha. Então nós vamos pegar... o prefeito de São Paulo demitiu gente no sábado e ontem, depois que nós emitimos a portaria, ele deu uma declaração, eu não sei nem o nome desse prefeito, mas ele emitiu uma declaração dizendo que ele ia demitir igual. Bom, ele vai demitir igual, mas ele vai depois ser responsabilizado, porque ele vai trazer dano aos cofres públicos, porque as pessoas vão ser indenizadas. Ele não pode estabelecer que ele vai pegar os funcionários da Prefeitura de São Paulo, vai amarrar cada um deles ou algemar e vai botar vacina à força. A figura é essa. Existem alternativas hoje cientificamente eficientes para dar o direito àquele servidor que não deseja se vacinar, que ele possa estar no seu ambiente de trabalho, ele protege os seus colegas até mais do que a vacina. Por quê? Não está aí a Inglaterra com surto, com 90% quase da sua população vacinada? As pessoas não pegam a doença? Pegam, nenhuma vacina é 100%. Então, se nós quisermos cientificamente termos segurança de que não há risco de contágio no ambiente de trabalho, tem que fazer PCR todo mundo, porque o PCR garante, a vacina não. Então, por esta razão, que não faria sentido obrigar todo mundo a fazer PCR, da mesma forma não faz sentido obrigar todo mundo a se vacinar. É desejável que se vacine. Nós colocamos no texto da portaria, tu leu, Zé Maria, sei que tu é um cara muito atento, nós aqui no parágrafo único do artigo 2º, a gente diz para os empregadores incentivarem através de campanha de conscientização os seus colaboradores, ok. Agora, obrigação na marra, de jeito nenhum. Isso é um país democrático, né? O dia que aqui for uma Venezuela, pode ser que possa ser feito na marra. Enquanto for uma democracia na República Federativa do Brasil e o presidente for Jair Bolsonaro, vai ser respeitada a liberdade individual de todos. Ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, obrigado mais uma vez e bom feriado. Até a próxima. Que ainda bom feriado, dá tempo bom trabalho a vocês. Obrigada, ministro.